Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um aulão da sétima DREC. Eu sou o professor de Física, José Roberto, e estou responsável por revisão desta disciplina para vocês. Até a data do Enem, basicamente. Iremos revisar em aulas periódicas. Eu espero que na nossa última aula tenha ficado claro a maneira que iremos trabalhar. Com base nessas questões, iremos revisar o conteúdo relacionado para responder. E também que vocês tenham dado uma olhada naqueles blogs que eu disponibilizei. O blog do Enem e o curso do Enem gratuito. Eles disponibilizam um material muito bom. São apostilas, um resumo do conteúdo mesmo, que dá para revisar a questão de um dia e testar com questões. Tem videoaulas também de professores e o essencial, eles disponibilizam um cronograma. Você fazer o seu cronograma com base no tempo que você tem disponível para o estudo. Está bem? Agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula com as questões para valer. Olá pessoal, vamos começar aqui nosso aulão de Física. Iremos ver hoje alguns conteúdos que caem frequentemente no Enem, como trabalho em energia, eletrodinâmica, ondulatória e termologia. O conteúdo de trabalho em energia vemos normalmente no final do primeiro ano, ondulatória e termologia conteúdo do segundo ano e eletrodinâmica do terceiro. Iremos dar uma revisão básica desse conteúdo e partir para as questões. Bora lá. Primeiro, é necessário saber o que é trabalho e o que é energia. O trabalho está sempre associado à potência, sempre vemos um e outro caminhando juntos. Primeiro, o que seria o trabalho? Trabalho, a gente vê aqui que é a transferência de energia através de uma força. Ou seja, se não existe força, não existe trabalho. Tá bem? O trabalho é executado por uma força. É chamado de trabalho motor quando o seu módulo é positivo, seu valor é positivo. É chamado de trabalho resistente quando o seu valor é negativo. Quando temos um trabalho negativo? Simplesmente quando esse trabalho, essa força que executa esse trabalho, atua contra o movimento do corpo. Ou seja, está querendo frear o movimento. E o trabalho é positivo quando ele aumenta o movimento do corpo, ou seja, aumenta a velocidade. Está querendo acelerar ele. O trabalho é nulo em alguns casos, quando não ocorre deslocamento, quando a força, não existe força atuando, a força é nula, ou então quando o cosseno do ângulo é nulo. E o cosseno do ângulo é nulo sempre quando esse ângulo aqui é 90, porque o cosseno de 90 é zero. Daí dizemos que o trabalho é nulo também nesses três casos. O terceiro tem a ver com o ângulo. Quer dizer que esses dois vetores aqui são perpendiculares. Tá bem? Por exemplo, o trabalho da força-peso. Você pega um corpo, solta de determinada altura. Qual é a força que atua sobre ele? A força-peso, puxando para baixo. E ele é igual a força-peso vezes o deslocamento que o corpo efetuou. Nesse caso aqui, temos que é o peso do corpo vezes ΔH. ΔH simboliza a variação da altura do corpo. Se o corpo estiver subindo, quer dizer que a força-peso executou um trabalho negativo. Se o corpo estiver caindo, quer dizer que a força-peso executou um trabalho positivo, tá bem? Ele está se movendo no mesmo sentido da força. E, no caso contrário, se movendo no sentido contrário à força. Já o que seria potência? Potência associada à mecânica é simplesmente o trabalho por unidade de tempo, tá bem? O trabalho calculado aqui, dessa força, dividido pelo tempo que essa força atua no corpo. E é medida em watts, tá bem? Se a força for instantânea, for bem rápida assim, e ocasionar uma variação de velocidade, uma velocidade fixa, dizemos que a potência instantânea, digamos assim, é simplesmente a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo desses dois aqui, tá bem? Só isso. Tipos de energia.
A gente associa o trabalho de energia sempre à energia mecânica, mas tem a parte de energia elétrica também. Não muda muita coisa assim disso aqui, mas vocês veem no terceiro ano esse conteúdo. Energia cinética. Energia cinética é a primeira forma de energia que a gente vê, é dada pela massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Quando a gente sabe que tem energia cinética? Energia cinética ocorre sempre quando temos uma velocidade, quando o corpo está se movendo, tá bem? Só isso. E a energia mecânica de um corpo é simplesmente a energia cinética mais a energia potencial. Existem vários tipos de energia potencial. Como vemos aqui no caso, energia potencial gravitacional, devido à interação do campo gravitacional, por exemplo, da Terra. É dado pela massa vezes a gravidade vezes a altura que esse corpo está. Tá bem? Energia potencial elástica é quando temos, por exemplo, uma mola. Você estica uma mola, existe uma força querendo que ela se junte. Não é? Essa força, nessa força temos justamente a energia potencial elástica. E aqui é a fórmula básica para todos os meios elásticos. Não precisa ser mola não, pode ser, por exemplo, estilingue, pode ser borracha, qualquer coisa. Temos aqui também o teorema básico do trabalho de energia. Olha, o trabalho de um corpo, o trabalho total de um corpo, sobre um corpo, perdão, é dado justamente pela diferença da energia cinética final menos a inicial. Vemos aqui o delta, energia cinética, a variação da energia cinética. O trabalho equivale à variação da energia cinética. Só isso. Quando o sistema é conservativo, temos que a energia mecânica não muda, é a mesma. Ocorre somente trocas entre energia potencial e energia cinética, só trocas. Mas ela não se perde no caminho, não se perde por calor, tá bem? Não existe atrito nesse sistema. Esse é o teorema de conservação da energia mecânica, porque a energia mecânica sempre se conserva. Pode mudar, temos energia potencial aqui elástica, isso se transforma em energia potencial gravitacional, e depois energia cinética, e assim vai, assim por diante. Mas nunca se perde, a soma é sempre a mesma. Já nos sistemas não conservativos, ocorre perda justamente pelo atrito. Temos aqui alguns exemplos. Ó. Energia potencial. Dessa bola aqui, ó, que está a uma altura h, é simplesmente a massa dela vezes a gravidade do campo gravitacional multiplicado pela altura que ela está do solo. Só isso. Energia cinética sempre temos quando ocorre um movimento em relação a um referencial. É dada pela massa do objeto multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. E energia potencial elástica é simplesmente uma constante elástica que é definida pelo meio. Se uma mola for mais dura, a constante é maior. Se a mola for mais levinha, a constante é menor. E assim por diante. E esse x aqui representa justamente a deformação, o quanto você esticou ou comprimiu a mola. Tá bem? Então, a energia potencial elástica é só kx ao quadrado sobre 2. O somatório de um sistema é constante. É sempre o mesmo. Se você pegar a energia cinética aqui, somar com a energia potencial gravitacional que ele está em relação ao Sol, ia dar sempre o mesmo, antes e depois. Nunca mudaria. Porque o sistema é conservativo, nesse caso. Temos um exemplo aqui da pista de skate, onde ocorre a mudança frequentemente entre essas energias. Por exemplo, ele está a uma altura da base do solo, não é? Então ele tem só energia potencial. E ele dá uma paradinha lá em cima. Se ele dá uma paradinha, a velocidade é zero e a energia cinética, consequentemente, é zero. Aí depois, quando ele se solta de lá, ele vai descendo e aumentando sua velocidade. A energia potencial que ele tinha aqui vai se transformando em velocidade, ou seja, em energia cinética. Até que chega o ponto aqui que ele está na base da altura e ele só tem energia cinética. Aí o que acontece? Essa energia cinética é transformada de novo totalmente em energia potencial nesse ponto. E fica assim nesse ciclo, para lá e para cá, frequentemente. Agora vamos passar para as questões. Primeira questão. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos.
Dentre eles, há os movidos à corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre o carrinho descrito também é verificado em, que ocorre com o carrinho descrito, perdão, também é verificado em. Vejamos, ó, qual é a energia que temos inicialmente? Carrinho movido a corda, em que uma mola, se existe uma mola, a energia potencial é elástica, é um meio elástico. Então temos energia potencial elástica e depois, ó, quando a criança puxa o carrinho para trás, ela é comprimida. Quando ela solta o carrinho entra em movimento. Se entra em movimento, energia cinética, tá bem? Então, a energia potencial elástica da mola, né, é transformada em energia cinética. A gente quer achar um sistema semelhante aqui, quase idêntico, tá certo? Vejamos quais são os sistemas que temos. Um dínamo. Alguém sabe o que é um dínamo? Um dínamo, se vocês não sabem o que é, ó, é simplesmente aquele aparelhinho na bicicleta que faz acender a lanterna. Ele pega o movimento da roda e transforma em energia elétrica, não é? Para acender a lanterna. Então temos energia cinética e energia elétrica. A gente não quer assim, quer energia potencial elástica. Então isso daqui não é. Letra A descartada. Letra B, um freio de automóvel. Um freio de automóvel, o que corre nele? Você pega lá, o carro está se movendo, está com uma velocidade. Aí quando você pisa no freio, o que acontece? A velocidade é reduzida. Reduzida devido ao atrito entre os pneus e o solo. É tanto que se a pista estiver molhada, o carro vai demorar para parar. Às vezes nem para, se estiver congelado aqui, é bem difícil. Então temos transformação da energia cinética em calor, também energia térmica. O atrito é uma maneira de um corpo perder energia. Perder energia é sempre na forma de calor, sempre libera para o sistema, na forma de calor. Então não é esse sistema aqui. O motor a combustão? Também não. Temperatura, não tem nada a ver aqui, então já podemos descartar a primeira. Uma usina hidroelétrica. O que acontece na usina hidroelétrica? Há o movimento da água nas pás, faz girar as pás, e esse movimento passa pelo gerador e transforma em energia elétrica. Ou seja, temos energia cinética e energia elétrica de novo, semelhante ao dínamo. Então, também não é. Só sobrou uma tiradeira estilingue. O que temos na tiradeira no estilingue? Temos energia potencial elástica, porque você puxa a corda, é um sistema elástico, e depois, quando solta, ela é transformada em movimento. Movimento da bala, por exemplo, aqui. Isso é energia cinética. Energia potencial elástica, quando ela puxa, e quando solta, é transformada em energia cinética, em movimento. Justamente o que temos aqui. Desse jeito, a resposta certa é a letra E. Tá bem? Essa é uma questão só conceitual e bem rapidinho de se fazer. Entanto que vocês saibam o que são esses termos aqui. Ó. Por isso que é bom ver um pouquinho o que ocorre nas transformações de energia. O que são? E quais são os aparelhos que usam. Assim você tem uma noção do que pode cair e o que pode ser uma dica. Tá bem? Vamos para a próxima. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos, até se colocar com o corpo reto. Foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o movimento mais importante da corrida. Ao final deste percurso, Usain Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Vejamos, ó,
temos apenas uma velocidade aqui, tá certo? Velocidade, tem o tempo e a massa. E a massa do corpo, tá bem? Daí eu quero saber qual seria o trabalho total, tá certo? Vemos aqui que temos movimento apenas. Se temos movimento, a gente tem que calcular a energia cinética, só isso. Essa equivale ao trabalho. O teorema do trabalho e energia nos diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado por determinada força. Nesse caso ali, ó, temos a energia cinética igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. O trabalho é igual à variação da energia cinética, então só precisamos calcular a energia cinética antes e depois do movimento, tá bem? Os dados são: a massa do corpo é 90 kg e a velocidade que ele desenvolveu no final, 12 metros por segundo. O nosso problema é um pouquinho mais simples, porque ele começou do repouso, ele estava parado, não foi? Se ele estava parado, a velocidade é zero, a velocidade inicial é o quê? Zero. Então não tem esse termo aqui, ó. Se a gente calcular esse termo, já ganhou a questão. Bora lá. A massa dele, aqui, ó, 90 kg, dividido por 2 vezes 12 ao quadrado. Menos zero, porque a velocidade inicial é zero, ele estava no repouso. Isso nos dá, ó, 45 vezes 144, que é 6.480 joules, que equivale, em notação científica, 6,48 vezes 10 a terceira joules. Não tem uma alternativa com 6,48, mas tem uma alternativa com 6,5. Essa é a mais próxima, a alternativa que bate com o nosso resultado. E é justamente a resposta certa. Nessa questão é importante você destacar a forma de calcular a energia cinética e sua associação com o trabalho, tá bem? Não tem mistério, é só calcular essa diferença, já obter o trabalho realizado pelo corpo, pela força, perdão. Essa é uma questão do Enem 2014. É uma questão bem simples, que não exige muito, não exige cálculo, só exige análise mesmo, e uma análise até rápida para se fazer. Vejamos. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são colocadas para a esquerda e liberadas, colocando-se para a direita e colidindo elasticamente. A colisão é elástica, ó, tá vendo? Com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Aí tem as alternativas aqui, para a gente dizer qual desses movimentos equivale ao que ocorre depois que que esses três pêndulos colidem com esses dois aqui. Aqui nós devemos utilizar o princípio de conservação da energia. Dizia o quê? Que a energia total antes é igual à energia total depois, se o sistema é conservativo, se não existe atrito, tá bem? Nesse caso aqui não existe, ó, ele diz que a colisão é elástica. Olha, a quantidade total de energia do sistema permanece constante. Antes e depois tem que permanecer a mesma. Com a colisão elástica, toda energia é convertida em movimento. Dessa forma, temos que, como as esferas têm a mesma massa, a quantidade de energia das três que estavam em movimento é transferida integralmente, colocando apenas três em movimento. E as duas permanecem paradas. Olha, antes temos o quê? Temos três em movimento, não é? E duas paradas. Se eu somar a energia de tudo isso, aqui vai ter 0, 0, e essa daqui vai ter, por exemplo, 3 vezes a massa, a energia delas. Tá bem? Então depois tem que ter a mesma energia, 3 vezes a massa. Por isso que a única alternativa certa é a que tem 3 bolas indo para a direita, seguindo para a direita. As outras não estão certas por quê? Ó? Nessa daqui, diz que ela bate e volta. Ela não pode fazer isso. Por quê? Ó? Essas daqui estavam paradas.
Daí, quando ela se choca, o movimento é transferido para essas duas. E vai essa junto. Aqui também não pode, ó, está voltando. Aqui, três fica paradas. Só duas em movimento. Tá com déficit aí. Não tinha três movimentos antes? Então não dá. E aqui quatro ficam paradas também não é a certa. A única que está certa é a letra C, porque obedece ao princípio de conservação da energia mecânica. Isso também pode ser visto por conservação do momento linear, que uma coisa leva a outra, basicamente. Vamos agora para o próximo assunto e próxima questão. Esse nosso assunto agora é ondulatória. Um assunto visto no segundo ano. O que é ondulatória, basicamente? Ondulatória é o estudo das ondas e dos seus efeitos, das suas consequências e causas. Temos que uma onda é uma perturbação periódica que transporta energia sem transporte de matéria. Ou seja, um meio é perturbado, ou um sistema é perturbado, de forma que gera uma onda. A natureza dessa onda, ela pode ser classificada quanto a natureza ou quanto ao meio de propagação. Temos quanto a natureza a onda mecânica, que precisa de um meio para se propagar. Temos exemplos som, a onda do som, mar, ultrassom, ondas nas molas, nas cordas, e ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar, ou seja, se propaga no vácuo, onde não existe nada, basicamente. Temos, por exemplo, a luz, a radiação infravermelha e a ultravioleta. Essas ondas eletromagnéticas se propagam a uma velocidade fixa, sempre a mesma, no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Mas existe uma velocidade diferente para diferente dessas para as ondas eletromagnéticas? Claro que existe, mas quando a luz, a radiação eletromagnética penetra no meio, aí sim a velocidade se altera. Ela também pode ser classificada de acordo com o modo de propagação. Mas vamos definir o que seria uma onda, exatamente. Quais são as características dela? Temos aqui o exemplo de uma onda, composta por crista, essa parte de cima, e vale, que é a parte de baixo. O tamanho que tem do centro, da metade da onda até o topo, é chamado de amplitude, simbolizada por Azinho. E a distância entre dois pontos aqui e outro aqui, entre duas cristas ou dois vales, é chamado de comprimento de onda, simbolizado por essa letra engraçada aqui. A gente chama de lambda. É o lambda. Temos também, aqui, é uma associação em relação a grandezas de espaço, tá certo? Onde temos o comprimento de onda. Temos também a mesma figura se considerarmos o eixo x aqui como tempo. Nesse caso, temos a frequência das ondas, que é justamente o número de ondas em um tempo determinado. Número de ondas não, perdão. O número de cristas que você observa em um determinado tempo e o seu período. O seu período, que é justamente o equivalente ao comprimento de onda aqui, que é a distância, o tempo, perdão, entre duas cristas consecutivas. Imagina assim, você balança uma corda provocando ondas. O tempo em que duas cristas surgem, esse é justamente o período do sistema. A frequência é justamente o inverso do período, 1 sobre t, tzão, que é o período. É simplesmente isso. Agora, como eu falei, adiantei um pouquinho anteriormente, as ondas também podem ser classificadas de acordo com o modo de propagação. Elas são longitudinais, quando temos, por exemplo, assim, ó, ondas formadas basicamente por vibração, tá bem? O som é uma vibração das moléculas de ar, no mesmo onde a oscilação é no mesmo sentido do movimento, da velocidade da onda. E temos também as ondas transversais, que a gente mais conhece. Aquelas que a velocidade está para lá, a onda está vindo para cá. Mas
As oscilações são perpendiculares, tá bem? Isso aqui é uma das partes mais interessantes sobre ondulatória. Uma das partes que mais caem, assim, é chamada da equação fundamental das ondas. Temos que a velocidade de uma onda é justamente o comprimento de onda sobre o período. Olha, a velocidade não é a distância sobre o tempo? Então, a velocidade de uma onda é justamente o comprimento de onda, que é a unidade de distância, sobre o período, que é a unidade de tempo, o equivalente de tempo. Tá certo? E, se você não quiser usar o período, que a gente quase nunca usa, assim, é raro usar o período, dizer, uma onda com tal período fez isso, isso, isso. A gente usa mais comumente a frequência para onda, o Fzinho aqui. Se a gente reorganizar isso aqui, ó, a frequência é 1 sobre o período, né? Então vai ter lambda vezes 1 sobre t, lambda f. V igual a lambda f. Essa daqui é conhecida como a equação fundamental das ondas, para a formação das ondas. E aqui são algumas unidades básicas. O Hertz para a frequência, lambda em metros, velocidade em metros por segundo, e o tempo, sempre em segundos. São unidades do SI para essas grandezas. Primeira questão. É uma questão do Enem 2015. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e sentam, sincronizados, com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração aqui. Ó. Enquanto ele sobe, o outro está descendo, assim por diante. Calcula-se que a velocidade de propagação desta onda humana é de 45 km por hora. De cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nesta ola mexicana, a frequência da onda em Hz é um valor mais próximo de... Olha, é bem simples. Temos aqui a velocidade e com esse dado podemos calcular a distância. Só isso. Vamos lá. Algumas características de onda. Temos aqui, ó, como eu falei para vocês, a distância entre duas cristas consecutivas é chamada de comprimento de onda. O tamanho da crista, por exemplo, é chamado de amplitude. E a velocidade se dá para cá, nesse caso das ondas aqui, porque é uma onda transversal. A velocidade está perpendicular à oscilação. Vemos aqui também que temos uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Cinco pessoas, mas quantos intervalos? Um, dois, três, quatro, cinco. Perdão, quatro intervalos entre elas, não é? Cinco pessoas e quatro intervalos. Ou seja, o número de intervalos é dado pelo número de pessoas menos um. Daí eu tenho que saber o período. Eu sei qual é o comprimento de onda. Por quê? O comprimento de onda é justamente esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó, equivale justamente a esse tamanho aqui. Simples. Daí, ó, um período é composto por 16 pessoas. Então, temos 15 intervalos. Aqui tinha 5 pessoas e tem 4 intervalos. Em 16 pessoas, temos 15 intervalos. Qual é o tamanho de cada intervalo? 80 centímetros. É só isso que conta, tá bem? Você vai ter que saber a distância. O número de pessoas não importa. Isso é utilizado para calcular os intervalos e pronto. Nada mais. Nesse caso, o lambda, que é chamado de comprimento de onda, é dado pelo o número de intervalos vezes a distância de cada intervalo, o tamanho de cada intervalo, que é 80 centímetros. Aqui teve um erro de digitação, digitei um zero. 80 centímetros, que é 0,8 metros. Então, o comprimento de onda é 0,8 vezes 15, que equivale a 12 metros. Ou seja, cada onda, cada tamanho daqui até aqui de uma onda tem 12 metros.
dessas ondas aí. Agora, se a gente usar a velocidade e encontrar a frequência, que é o que a questão pede. Mas temos que tomar um cuidado porque a velocidade lá está em quilômetros por hora. Como é que passa de quilômetros por hora para metros por segundo? Aquele macetezinho lá do 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. O contrário, multiplica por 3,6. No nosso caso, como é quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6. Isso dá 12,5 metros por segundo. Aí, utilizando a equação fundamental das ondas, onde V igual a lambda F, o F, nesse caso, é a velocidade, o lambda não está multiplicando, vem dividindo. Velocidade dividida pelo comprimento de onda. Lembrando que a velocidade tem que ser em metros por segundo. 12,5 por 12, que é 1,04 Hz. O valor mais próximo disso é 1 Hz. Então, a resposta certa é a letra C, 1 Hz. Essa questão é importante para vocês verem e saber utilizar as características das ondas. A próxima. Em alto-fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Estes dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido, sem necessidade de contato. Dentro do pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido até que sua cor seja a mesma que a do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto em observação. A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a. Aí temos as opções aqui. Pirômetro óptico. A gente está utilizando normalmente esses pirômetros agora para averiguar a temperatura dos corpos por causa do Covid, não é? Aquele laserzinho que se coloca na testa ou no pulso para verificar a temperatura que as pessoas estão. Vamos ver aqui como fazemos. Primeiro, veja que na questão o filamento é aquecido de modo a emitir a mesma cor do objeto que está sendo medida a temperatura. O que define uma cor? Por qual motivo nossos olhos percebem de um jeito diferente? Temos aqui um arco-íris. O que acontece no arco-íris? O arco-íris sempre tem onde tem água, né? Aí o que ocorre aqui? A luz vem, a luz branca vem e é separada em várias faixas. Mas por que o azul fica aqui, o vermelho fica aqui, o amarelo no meio? Por que essa diferença? Essa diferença sempre se dá devido a uma característica dessas ondas. A luz branca possui todas as ondas eletromagnéticas lá comprimidas. Todo o espectro visível comprimido lá juntos numa só luz. A água faz com que ela se espalhe, se disperse, ocorre essa dispersão. Dispersão de acordo com o seu comprimento de onda, tá bem? Vai separar em vários tipos de onda. É isso que temos lá no pirômetro óptico. Ele pega um comprimento de onda aqui e associa a temperatura. Temos aqui a frequência dos objetos, a frequência da radiação emitida por um corpo enquanto ele é aquecido. Não sei se vocês já viram aqui, por exemplo, deixar uma faca no fogo muito tempo. Ela vai mudando de cor, fica vermelha e vai aumentando, mudando as cores. No final, ela ficaria branca, tá bem? Emitindo todos os tipos de radiação. Daí, temos que, à medida que vai mudando as cores, a frequência, 10 a quarta, 10 a oitava, 10 a décima segunda, vai aumentando, tá bem? Daí, a frequência da radiação emitida. Daí, a cor de um objeto está diretamente relacionada à frequência dessa radiação, a cor que a gente vê do objeto. Temperatura de corpos em que essa radiação apresenta comprimento de onda mais intensamente emitido. Por exemplo, se o corpo está totalmente escuro, chamado de corpo negro, não existe nenhuma radiação ali que aquele corpo emite. À medida que você vai aquecendo, vai surgindo uma radiaçãozinha, tá bem?
Uma coisa interessante, por exemplo, as câmeras infravermelhas, elas conseguem enxergar no escuro. Mas como isso ocorre? Porque nosso corpo, o corpo dos seres vivos, emite calor, emite radiação eletromagnética, tá bem? Essas câmeras detectam essa radiação, só essa radiação infravermelha, que é por aqui, ó. É conhecido como calor até. Continuando. Quando os objetos aquecem, emitem radiação que varia conforme a temperatura que estiver. O pirômetro aquece seu filamento até que esteja na mesma frequência da radiação emitida. Ou seja, tem um corpo lá azul. Aí dentro do pirômetro existe um filamentozinho de metal que vai ser aquecido até a cor azul. O que acontece quando ele fica na cor azul? Os dois têm a mesma frequência. Daí a radiação, quando está na mesma frequência, ocorre interferência. Ele detecta essa interferência e consegue averiguar a temperatura do objeto, devido à interferência dos corpos. Tá bem? A interferência da radiação, perdão. E essa interferência é causada pela frequência dos corpos. Da radiação, perdão. Vocês vão ver aqui, a única opção correta seria frequência. Amplitude, não. Amplitude é o tamanho da onda. Tem a ver com a intensidade. Coerência é um termo que diz respeito à propagação dos raios luminosos, dos raios da radiação. A intensidade, também não. Uma luz mais forte, uma luz mais fraca não vai influenciar. E a velocidade, não só a velocidade, porque a velocidade é a mesma da radiação eletromagnética. Então, a única opção correta seria a frequência, o que vai diferenciar, o que vai fazer com que as duas radiações sofram interferência. Agora vamos partir para calorimetria. Calorimetria também é um conteúdo do segundo ano. E é um conteúdo que a gente vê exaustivamente, aquelas contas um pouquinho chatas e complicadas, mas é essencial a gente saber. Primeiro, conceito de calor. Existe uma confusão entre calor e temperatura. São coisas bem diferentes uma da outra. Calor é uma energia, temperatura é um estado. Quando um objeto está com as moléculas vibrando muito, ela está a uma temperatura muito elevada. Daí, o calor, por exemplo, sempre passa de um corpo para o outro, sem estar se movendo. Do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, sempre. E é transferida pelas formas de transferência de calor, como condução, convecção e radiação. E condução, perdão. Se a temperatura de dois corpos são iguais, não existe troca de calor. Existe temperatura, mas não existe troca de calor. Tá? É chamado de equilíbrio térmico. Daí temos o conceito de calor sensível. É o calor que você consegue sentir, por assim dizer. A sensação se dá justamente pela diferença de temperatura. Quando você sente que um objeto está frio, quer dizer que o calor está fluindo de você para o objeto. Quando você sente que um objeto está quente, quer dizer que o calor está fluindo do objeto para você. Tá bem? O calor sensível é calculado justamente pela multiplicação da massa vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Unidades usualmente utilizadas para esta grandeza. O calor é medido em calorias ou em joules. A massa em quilograma ou grama. O calor específico vai depender. E a variação de temperatura em Kelvin ou em Celsius. Tá bem? É sempre usada joule, quilograma, Kelvin juntos. Ou caloria, grama, Celsius. O que a gente usa mais comumente é esse de baixo, aqui. Justamente para diferenciar um pouquinho, sabe? O calor da energia do trabalho. Mas a gente viu que é só uma forma de energia também, o calor. Então ela está em trânsito sempre, está passando de um objeto para o outro. O Q é conhecido como quantidade de calor, M de massa da substância, o Czinho é um calor específico, que vai depender da substância em si. Se mudar a substância, o Czinho é diferente. O ΔT é a variação de temperatura. Por exemplo,
o calor específico da água. Esse daqui é bom ter até decorado. O calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius. Só isso. Só um, tá bem? Aí se for do gelo é diferente. Se for do vapor de água, também é diferente. Aqui o calor específico da água líquida, tá certo? Vamos para o próximo ponto. Calor latente. Um calor latente é justamente que vai dizer o calor necessário para haver essa mudança de fase, sólido, líquido, gasoso. É dado pela massa do objeto vezes um L. Um L é chamado de calor latente. Pode ser o latente de fusão, quando vai passar do líquido para o gasoso, ou o latente de fusão, quando vai passar do líquido para o sólido, ou de vaporização, quando é do líquido para o vapor, ou vice-versa. Temos também a capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo é justamente com o que leva em condição a quantidade da substância, ou seja, que leva em consideração a massa. É como se fosse um calor específico grande, que vai ser o calor específico vezes a massa do objeto. Quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade térmica desse corpo. E aqui temos um exercício, um exemplo de exercício utilizado, tá certo? Aqui verificamos um bloco de gelo a menos 20 graus Celsius e ele quer ser aquecido até 30 graus Celsius. Pergunta-lhe, qual é a quantidade de calor necessária? Primeiro, você tem que aquecer daqui de 20 graus Celsius até zero, depois transformar de zero, que ainda está gelo, até zero em água, em líquida, e depois tem que aquecer essa água líquida. A variação de temperatura sempre se dá pelo calor sensível, tá certo? E a mudança de estado, ó, veja que não muda a temperatura, mudança de estado não muda a temperatura, se dá pelo calor latente. Se eu dividir direitinho isso, pronto. Aqui ela calculou o calor sensível, depois o calor latente dessa parte, depois o calor latente, o calor sensível dessa terceira parte, a parte final, para aumentar de 0 a 30 graus Celsius, e depois somou tudo para saber o calor total. Nada mais simples, tá bem? Só dá um pouquinho de trabalho, mas se organizar, sai perfeito. Vamos lá, a primeira questão. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Ou seja, vai pegar água quente e água fria, misturar e o final tem que ser 30 graus Celsius, tá bem? Pegar água de 70 graus Celsius, somar com água a 25 graus Celsius e tem que dar 30 graus Celsius. A gente quer saber qual é a quantidade de massa, proporção. O problema consiste na mistura de duas massas de água, Mq, massa quente, e Mf, massa fria, misturadas até chegar a 30 graus Celsius. Então, temos aqui, foi um probleminha ali na questão. Mais tarde eu volto. O calor trocado entre dois corpos é justamente a massa vezes o calor específico multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Os dados são esses aqui, ó, lá da massa da água. A massa de água quente fornece calor para a massa fria. Desta forma, se eu somar os dois calores, as duas quantidades de calor, vai dar zero. Agora eu vou calcular a quantidade de calor da massa de água fria e da massa de água quente, tá bem? Que é igual, um perde calor para o outro, tá bem? Então a quantidade de calor da massa 1 igual a quantidade de calor da massa 2. Primeiro, a quantidade de calor 1, que é da massa de água fria, é dada pela massa dela, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Eu não sei qual é a massa, então eu vou deixar aqui, Mf. Eu sei qual é o calor específico da água, que é 1, e as temperaturas finais e iniciais.
ela começa a 25 graus Celsius, que é a fria. E a final, 30. Então, 25 menos 30 dá menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5 massa de água fria. A massa de água quente é de uma maneira equivalente, do mesmo jeito. Só que a temperatura inicial é 70. Só muda isso. E o resultado final dá 40 massa quente. Eu quero saber justamente a razão da massa quente pela massa de água fria. Então fazemos. Somando um mais o outro, vai dar zero. Aqui. Porque o calor de um cede calor para o outro. Tá vendo? O corpo de... A massa de água quente cede calor para a massa de água fria. Aí fica 5 mF mais 40 mQ. Dessa forma, 40 mQ é igual a 5 mF. Se eu passar um dividindo para os lados. Então temos que, em que a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria é 0,25. Não tem unidade aqui. Eu vejo que a gente dividiu duas grandezas de massa. Por isso que não tem unidade. A resposta certa é 0,125. Letra B. As próximas questões agora são de eletrodinâmica. É o conteúdo do terceiro ano, justamente. Eu acho que vocês já estão afiados nessa parte, então vamos pegar um pouquinho mais pesado. Temos aqui os símbolos da bateria, tá bem? E o que usualmente a gente vê nos circuitos. A bateria é medida em volts. Tem esse símbolozinho aqui com um terminal positivo e um negativo. E no circuito equivale a essa representação. A resistência elétrica, a unidade de medida é o ohm. É basicamente esse rabiscadozinho que a gente vê no circuito. E o símbolo da unidade de medida é essa ferradura. Tá bem? Já a corrente elétrica, a unidade é o ampere. E representa a movimentação ordenada dos portadores de cargas. Mais uma coisa interessante. Como os elétrons têm carga negativa, temos que, se a corrente circula nesse sentido aqui, ó, os elétrons circulam no sentido contrário, tá bem? Lembre-se disso. A corrente elétrica se move no sentido contrário ao dos elétrons. E é dada pela a razão entre a quantidade de carga que passa aqui, ó, quantidade de elétrons, a quantidade de carga total que passa aqui em um determinado tempo. Esse tempo é dividido ali. E a unidade medida é o ampere. A lei de Ohm é uma lei essencial para se calcular a resistência elétrica em resistores específicos. A gente chama de resistores ômicos. São os que obedecem à lei de Ohm, que tem uma relação linear entre a tensão e a corrente aplicada. É conhecidamente esse triângulozinho aqui, é um macete para se calcular e se associar as fórmulas da lei de Ohm. Basicamente é assim: a tensão da bateria equivale à resistência elétrica multiplicada pela corrente. Só isso. Se você quiser saber a resistência elétrica, então, se você pegar a tensão, dividir por I. Se você quiser saber a corrente elétrica, se você pegar a tensão, dividir por R. E se você quiser saber a tensão, você vai pegar o R, multiplicar por I. Só isso. Tá bem? O efeito Joule, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. O papel do resistor basicamente é esse, sabe? Ele quer dissipar parte da energia elétrica. Vai aquecendo. Só isso. Potência elétrica agora. Potência, o termo de potência, como a gente viu lá, é dado pelo trabalho por unidade de tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Mas em eletricidade a gente não usa muitas medidas de trabalho e tempo assim. Então a potência elétrica, reorganizando nos termos da eletricidade, é dada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como a tensão é igual a resistência vezes I, a potência é igual a RI ao quadrado. Essa é outra fórmula aqui, ó. Por exemplo, a potência dissipada por uma lâmpada. Como é que você calcula? Você pega a resistência dela e multiplica pela corrente que passa ao quadrado. Mas a maneira mais simples de decorar é essa daqui, ó. A potência igual a Pi, Pi, P, I, U.
Só isso. Não tem mais mistério. E tem até uma musiquinha. A potência é o trabalho sobre o tempo, a potência é o ao quadrado. Eu não sei muito cantar. Mas vocês deem uma olhada aqui nesse resumo, tá bem? Agora outra parte bem importante são a associação de resistores. Primeiro, se os resistores estão em série, uma característica importantíssima é que a corrente é a mesma. Ou seja, a corrente que passa aqui e passa aqui, em todo canto. Podemos ver isso porque tem só um fio. Imagina a corrente como um fluxo de água. Se você tem um cano aqui, o mesmo cano, não muda, não ocorre desvio nem vazamento, então a corrente que passa é sempre a mesma, total aqui, certo? A quantidade de água que passaria é a mesma. Já a resistência equivalente, o que significa resistência equivalente? Você quer trocar esses três resistores aqui por um só. Então a resistência equivalente equivale à soma de cada resistor. Tá bem? Eu quero dizer aqui. Para você trocar esses três resistores, tem que pegar um que seja a soma dos três juntos. E a tensão entre A e B, entre esses dois pontos, a tensão que está causando essa corrente elétrica é dada pela resistência equivalente multiplicada pela corrente que passa. Só isso. Vemos agora a associação em paralelo. A associação em paralelo é um pouquinho mais complicada, mas a característica importante dela é que temos a mesma tensão, U. A mesma tensão aqui, aqui e aqui. Aqui temos a mesma corrente, né? Mas a tensão é diferente de cada um. E aqui temos a mesma tensão nos três, mas a corrente é diferente de cada um, tá bem? Preste atenção que é trocado. Um tem a mesma tensão, outro tem a mesma corrente. A corrente total vai ser a soma de cada um. Vemos aqui, temos um fio. Aí aqui ele encontrou, se dividiu, parte vai para cá da corrente. Depois aqui encontrou outro, parte vai para cá. Foi se dividindo, sabe? Por isso que a corrente é dividida nos resistores em paralelo. Daí, se você quiser saber a corrente total que está saindo aqui, que está entrando aqui, só é somar cada um. E a resistência é equivalente. A resistência equivalente, se for dois resistores apenas, é simplesmente 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante, tá certo? 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso vocês veem normalmente no livro texto de vocês de física. E aí equivale a você trocar ambos os resistores por um só, tá certo? Aqui ele reduziu para dois resistores e depois fez de novo aqui, tá bem? Mas é essa maneira de calcular a resistência equivalente. Próxima questão. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de duas posições, constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior, e na posição 2, a chave conecta o polo ao terminal inferior. Aí temos aqui os interruptores, os exemplos. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrito é... Temos aqui vários circuitos, mas alguns a gente já pode descartar. Primeiro, eles são compostos por dois terminais. Aqui sempre, por dois polos. Temos aqui, esse aqui tem um terminal, não pode. Só um terminal é isso aqui, A parte está conectada à tomada, por exemplo, ou à instalação elétrica. Então já descartamos a letra A. Vamos para os próximos. Primeiro, aqui temos o princípio de ligação de uma lâmpada. Temos que a bateria, com polo positivo e negativo, tem que sair dois terminais,
está conectada ao polo positivo e negativo dessa lâmpada, tá certo? Para que eu desligue a lâmpada, eu tenho que cortar aqui. Aí desliga a lâmpada. Para ela acender, eu fecho. Só isso. Agora, o problema é que ambos os interruptores têm que ligar e desligar a lâmpada, independente da posição do outro. A gente só vai fazer o teste aqui, ó. Esse daqui não dá, só tem um, não dá nem para ligar a lâmpada. A letra A está descartada. A letra B, por exemplo, temos aqui esse interruptor. Se eu ligar aqui, ó, não vai dar para ligar, porque esse daqui não está conectado ao outro terminal, tá vendo? Vai depender desse daqui, sempre. Então, letra B não pode ser. Letra C, tem os dois terminais. Vem aqui, não tem interrupção nenhuma. Aí vem para cá. Quando eu vim para cá, ó, esse daqui está ligado, por exemplo. Esse daqui está ligado. Se eu desligar aqui, ele vai desligar lá, né? Isso, tá certo. Mas se eu tentar ligar aqui, ó, para baixo para cima, como ele não está conectado à lâmpada mais, não está conectado aqui, não vai fazer nada também. A letra C está descartada desse jeito. E esse daqui? Vemos que esse terminal aqui está conectado à lâmpada. E esse outro aqui está o liga e desliga. Se eu ligar para cá, vai acender a lâmpada. A corrente vai passar por aqui, ó, para cá e acende. Mas se esse daqui estiver desligado e eu tentar ligar, a corrente vai por aqui, ó, e aqui, cadê esse interruptor? Que ele está para baixo. Então não vai ligar a lâmpada. O único que sobra é a letra E. Então a resposta certa é a letra E, porque ambos os interruptores desligam e ligam a lâmpada. Vamos testar? Vejamos esse daqui. Esse daqui vem para cá, aqui. Pronto. Daí, ó, aqui vamos na posição desligada, né, desse interruptor. Mas se eu botar para baixo, ele vai ligar, ó, vai passar a corrente. Pronto, vamos deixar isso aqui do jeito que está. Aí, ó, a lâmpada está desligada, né? Aí se eu botar isso aqui para cima, a corrente vai passar por aqui, ó, e vai ligar. Se eu botar isso daqui para baixo, a corrente vem por aqui, não encontra ele, então a lâmpada está desligada. Ambos, esse daqui, tanto esse daqui quanto esse daqui vai ligar e desligar a lâmpada, independente da posição do outro. Por isso que a resposta certa é a letra E. Partimos então para a próxima questão. É uma questão do Enem 2016. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. Perdão, a bateria não apresenta resistência interna. Falta um aqui e o A. E rotulou essas correntes como I, A, I, B, I, C e D, a corrente de cada parte. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são: eu tenho que analisar o circuito dessa forma e ver quais deles têm as mesmas correntes. Em quais desses pontos aqui. Primeiro, as lâmpadas consistem em resistores, podem ser vistos como resistores idênticos, onde a corrente total é dividida igualmente para I sobre 3. Como a resistência é a mesma, é o mesmo tipo de lâmpada, a corrente é dividida por 3, já que tem 3 lâmpadas. Um terço vai para cá, outro terço vai para cá, outro terço vai para cá. E é bom lembrar que, na lei de Ohm, a tensão é dada pela resistência vezes a intensidade de corrente. A resistência, então, é a tensão sobre I, e o equivalente para o I. Se a associação é em série, a corrente é a mesma. Já em paralelo, a corrente é dividida. Isso que eu falei, ó. Vai dividindo, parte para cá e parte para lá. Em que vai depender essa divisão? Depende da resistência de cada ponto. Como as lâmpadas são a mesma, a corrente é sempre um terço. Vemos aqui, ó. Primeiro, aqui é a corrente total do ponto A. E aqui no ponto E, a corrente total também, ó. Vem para cá, depois volta. Não há perda de corrente. Então,
O ponto A e o ponto E têm a mesma corrente. Já achamos um. Depois, ó, quando chega para cá, um terço vem para cá. Então, no ponto D é um terço de corrente. No ponto B, ó, se um terço é para cá, 2 terços vem para cá. E desses 2 terços, um terço vem para cá e um terço para cá. Então, o ponto C e D tem a mesma corrente. Tá bem? Já se eu pegar voltando para cá, só se ele marcasse um ponto aqui, que ia ter corrente igual a B. 2i sobre 3 e 2i sobre 3. Nesse caso, os pontos que têm a mesma corrente são os pontos IA e E, os pontos A e os pontos C e D. Tá bem? Só essa é a resposta. É uma análise do circuito, que se você souber as propriedades das associações em paralelo, você responde rapidinho essa questão. Tá bem? A última questão é uma questão do Enem 2010, sobre faróis. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera a 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Estava em série, ele pegou e botou em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor possível, adequado para a proteção desse circuito, é o... Ou seja, eu quero achar um fusível que suporte esse circuito, essa associação dos faróis. Eu tenho que saber para isso qual é a corrente que passa em cada farol, tá bem? Porque dessa corrente é que vai depender o fusível que eu vou utilizar, do azul até o vermelho. Primeiro, os dados são a tensão, 36 volts, e a potência, 55 watts. Cada farol tem 55 watts de potência, não é? E a tensão, como é a associação em paralelo, a tensão é a mesma. Tensão daqui, a tensão daqui e a tensão daqui. Dessa forma, se a gente utilizar a relação para a potência, para descobrir qual é a corrente em cada farol. Tá bem? Os faróis estão em paralelo, a corrente é dividida e a tensão é a mesma. Como é que fica nossos cálculos? Lembra da forma que eu falei para vocês? Potência igual a I/U, o π. Se é você utilizar essa forma para encontrar a corrente. Se U está multiplicando, passa para cá dividindo. Ficou I igual a P sobre U. Quem é a potência? 55. Quem é a tensão? 36. Que é 1,53. A corrente de um farol. Como tem dois faróis, só eu pegar a corrente de um pela corrente de outro, que vai dar 2 vezes a corrente de um. Ou seja, a corrente total é igual a 2 vezes esse valor aqui, ó, que é 3,06. Nessa tabelinha aqui, ó, qual é o fusível que eu vou usar então? Se a corrente chega até 3,06, eu não posso usar o amarelo, né? Porque se eu usar o amarelo, que é 2,5, ele vai queimar o fusível. E não vai funcionar, não vai acender. Se eu usar o laranja, no entanto, que é 5,0, ele vai acender o fusível, vai acender os faróis e não vai queimar. Por quê? Ele suporta até 5 amperes de corrente. Então, é o menor valor possível. É o farol laranja. Tá bem? E isso matou a questão. Concluímos. Essas são algumas questões básicas de eletricidade que vocês comumente veem no Enem. Essas questões de resistores, resistência, vocês veem sempre, quase sempre tem.
Então é bom vocês darem uma revisada nesses conteúdos. Bem, pessoal, é só isso nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, tenham tirado algumas dúvidas sobre essas questões e tentem refazê-las em casa para ver realmente se está certo, se você entendeu direitinho. É fácil de encontrar essas questões do Enem. Só é botar um trecho da questão que já aparece a resolução. Você vê vídeo no YouTube também explicando mais um pouco. Estudem esse assunto e o interessante é vocês verem esses resumos. Existem páginas no Instagram diversas que tem esses resumos assim, para você revisar de última hora. Como está próximo, é bom dar uma revisada geral em todo o resumo e fazer algumas questões chaves, tá bem? É só isso que eu desejo para vocês, que tenham uma boa prova e tudo de bom.